Tenho no Jornal das 8 agora o advogado João Caiado Guerreiro. Muito boa noite, João. Com os poucos dados objetivos disponíveis que temos neste momento, aliás, temos pouco mais do que a dimensão, o que ajuda a perceber que a importância que a Justiça está a dar a esta investigação, que sinal ou que sinais é que podemos ler de tudo o que está a acontecer desde as 8 da manhã? Eu creio, boa noite, eu creio que o principal sinal é que as autoridades tributárias e as autoridades portuguesas querem entrar naquilo que eu chegaria a uma segunda fase de moralização do futebol. Todos nos lembramos há 10 ou 12 ou 15 anos atrás, quando os jogadores apareciam nas capas dos jornais a dizer que ganhavam X milhões e depois declaravam o salário mínimo e não se fazia nada. Isso acabou. Os clubes são hoje em dia sociedades cotadas em bolsa, com contas relativamente transparentes e, portanto, os SADs são, e os clubes também têm contas relativamente transparentes, e, portanto, houve uma primeira fase de moralização do futebol, o futebol passou a pagar impostos, os jogadores passaram a pagar impostos, houve todo esse avanço. Agora, o sinal parece ser de que os clubes de futebol vão passar a ser tratados como qualquer outra empresa ou qualquer outra organização e estas transações vão ser tão escrutinadas como são as de qualquer outra empresa. Mas aqui, com a notoriedade das pessoas envolvidas, enfim, e com os sentimentos que envolvem sempre, em Portugal, de uma forma muito específica, tudo o que tem a ver com o futebol, tivemos aqui buscas às casas dos presidentes dos principais clubes portugueses, Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, 5 buscas a escritórios de advogados, buscas relacionadas com o super-agente europeu Jorge Mendes. Portanto, há aqui uma assunção de mostrar algo de uma forma muito clara. Eu julgo que sim. E julgo que uma das coisas que a autoridade tributária quer mostrar também, e se calhar com algum receio da reação dos adeptos dos clubes de futebol, é a neutralidade. Porque este caso de serem logo os grandes clubes e todos a serem objeto de buscas, se calhar nem todos prevaricaram mas nem, assim nem todos da mesma maneira. Mas assim ninguém pode lançar pedras ao telhado de ninguém, nem ninguém pode lançar pedras aos telhados da autoridade tributária. Julgo que terá havido aqui alguma preocupação política que faz sentido, tendo em conta que os clubes têm milhões de adeptos e de simpatizantes. Então, se calhar os 3 principais é a maioria da população portuguesa. Sem dúvida. Aqui, aparentemente, do que se sabe e das poucas informações divulgadas e recolhidas, é de que poderá tratar-se aqui de questões de fraude fiscal, de evasão fiscal e consequente branqueamento de capitais, porque é uma consequência desse ato ilícito, não é? E que tem a ver com a utilização de offshores ou de territórios de, como é que se diz? Baixa tributação, de baixa tributação fiscal. Os offshores, sabemos, são os paraísos fiscais onde quase não se paga impostos. As zonas de baixa tributação fiscal são o quê? Que zonas são estas? Estas zonas são normalmente zonas dentro da União Europeia. Podemos falar de Malta, podemos falar da Irlanda, que tem uma política fiscal muito mais agressiva, do Luxemburgo. Que foi o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Da Roménia, que tem 3% de taxa de lucros nas startups, por exemplo. 3%. A Roménia, exatamente, 3%. E, portanto, uma startup registrada na Roménia não paga mais do que 3%. Não paga mais do que 3% de imposto sobre lucros. Enquanto que em Portugal paga 23%. E, portanto, a diferença é muito grande se estivermos a falar de milhões. A atuação, a fraude fiscal, normalmente corresponde ou a uma redução fictícia de receitas, portanto, vendemos um jogador por 100 milhões e dizemos que foi 80, ou a um aumento fictício de despesas, que também não existiram. Ou na colocação dessas receitas noutras zonas, como por exemplo a Irlanda, onde a taxa de tributação é de cerca de 12% para as empresas, é metade da portuguesa. O Luxemburgo e a Holanda têm sociedades que têm tributações iguais, mas depois para negócios especiais têm tributações muito baixas. Uma pergunta muito simples, João, enfim, simples não será. A pergunta é simples, mas a resposta pode não ser, quero dizer. Ou seja, quando coexistem estes regimes todos, seja de offshore, seja de países e territórios de baixa tributação fiscal, o que é que se está à espera que aconteça? Se o atrativo é pague menos impostos aqui,
É óbvio que só vai acontecer com frequência situações de fraude e de fuga de capitais. Isso é relativamente inevitável enquanto nós não tivermos uma política harmonizada fiscal na União Europeia, e isso parece ser absolutamente impossível, ou enquanto Portugal se mantiver como um dos países com tributação mais alta na União Europeia. Vai haver sempre fuga. A questão é se essa fuga é legítima ou não. E o que se procura, isso não se sabe ainda aqui. Isso não se sabe. E o que se procura é ver se haverá substância ou não nessas operações. Ou seja, se elas tiveram razão de ser ou se foram feitas só para baixar as receitas para efeitos fiscais. Dr. João Queado Ferreira, obrigado por ter vindo ao Jornal das 8. Muito obrigado.